Bom dia a todos. Eu sou o professor Alex Nina. Sou graduado em Administração e Geologia, especialista em Gestão de Finanças, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutor em Desenvolvimento Sustentável. Hoje, nossa aula é sobre Balanced Scorecard, BSC, como ferramenta de gestão estratégica. Aqui um breve sumário, nós começaremos com uma introdução, mostraremos um exemplo positivo da Magazine Luiza e o exemplo negativo da Kodak. Depois as orientações estratégicas, destacando a missão e a visão. Trataremos do Balance Scorecard, depois das suas perspectivas, princípios, papéis, elementos e vantagens e desvantagens. Então, o objetivo geral é elaborar um Balanced Scorecard para a gestão estratégica de negócio. Os objetivos específicos são compreender a importância da estratégia nas organizações, bem como o estabelecimento da missão e visão, apresentar as perspectivas, princípios, papéis e elementos do BSC, bem como suas vantagens e desvantagens. Introdução. Então, a administração surge como ciência com a teoria clássica. Tinha o foco no ambiente interno da organização. Então, a organização é o conjunto de pessoas e recursos visando um resultado, pode ser as empresas, os órgãos públicos, um grupo de pessoas que têm um resultado em comum e usam recursos para essa organização. E quando ela surge como ciência, primeiramente com Taylor e Fayol, lá no início do século XX, o foco grande era no ambiente interno. Então, você visava aumentar a produtividade através da padronização e do ganho de escala. Quem aplicou muito, sobretudo a abordagem científica do Taylor, foi o Ford, que fez muito dinheiro, uma fortuna muito grande com essa abordagem, produzindo em larga escala, padronizando a indústria automobilística na época. Então, o Ford só produzia carros pretos, porque era mais barato para ele produzir assim, ele conseguia produzir em larga escala e colocar preços acessíveis às camadas populares. Naquela época, pouco se falava da interação da organização com o chamado ambiente interno. Aqui a gente já percebe que existem dois ambientes, o que está dentro da organização e o que está fora. Mas a administração ela não começou olhando para o que está fora. Então, esse ambiente interno ele inclui clientes, a sociedade, fornecedores e concorrentes. Somente com a teoria neoclássica da administração é que essa falha é corrigida através do chamado planejamento estratégico. Então, daí que vem o planejamento estratégico. Olha só, ele traz para a gente os componentes do ambiente. Você tem o ambiente interno da organização, recursos, estruturas, recursos humanos, produtivos, enfim. O ambiente operacional, que ela lida diretamente com o que está fora dela, mas está em contato contínuo, que são fornecedores, mão de obra, cliente, concorrência. E o ambiente geral, o macroambiente. Esses dois fazem parte do chamado ambiente externo. Mas aqui é uma visão mais macro, que vem desde a economia, macroeconomia pode ser também, política pública, economia pública, demografia, política econômica, natureza, tecnologia, cultura, tá? Para a gente ter uma visão mais sistêmica da organização. Também é importante quando a gente fala dos stakeholders, que são as partes envolvidas na organização. Esse termo é bem interessante, porque existem partes envolvidas no ambiente interno, os gestores, acionistas e proprietários, são os shareholders, e os colaboradores. No ambiente externo nós temos fornecedores, clientes, consumidores e usuários, sociedade, comunidade, sindicatos e agências reguladoras e o próprio governo. Em um ambiente externo de constante mudança, as ações a serem tomadas dependem do contexto. Daí a importância da estratégia.
Estratégia é uma palavra de origem grega, estratégia, que significa o plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou um resultado específico. Então, existe. Começar com o exemplo da partida de xadrez. A partida de xadrez não tem uma forma única de você ganhar. Se seu oponente não sabe jogar xadrez, provavelmente você consegue ganhar dele em 4 rodadas aplicando o checkmate do pastor. Mas se ele sabe, você vai precisar de uma estratégia mais rebuscada para vencer esse oponente. Então, o termo estratégia ele tem uma origem bélica, vem um livro clássico de planejamento estratégico, é um livro chinês do Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra, que é um grande general chinês aí que colocou uma série de princípios de estratégia para ser aplicada em guerra, que até hoje as empresas também aplicam, para vocês verem como é uma obra clássica, atemporal. A estratégia existe nos jogos. Por exemplo, você está ganhando de 1-0 uma partida, que é o mata-mata de uma Copa do Mundo, e você leva um gol de contra-ataque, faltando 4 minutos para acabar. É ou não um erro de estratégia? Claro que é. Então, no ambiente empresarial, um exemplo positivo é da Magazine Luiza. Tá? Antes dela ter uma queda aqui, a cotação dela na Bolsa de Valores, ela foi uma das empresas que mais subiu aqui no período de 2015 a 2021, mesmo passando a pandemia. Mas essa subida na Bolsa de Valores aqui de um prazo grande, ela não acontece por acaso, ela sempre vem acompanhado de uma melhora dos resultados financeiros da empresa. A empresa saiu aqui de 3 centavos, a cotação corrigida, em novembro de 2015, a R$ 24. Imagina, 800 vezes a multiplicação do capital. Quem investiu lá R$ 10.000 ficou com 80 mil, né? Não, 8 milhões, né? 8 milhões em pouco tempo. O que aconteceu? A Magalu, ela tem um robozinho dela que é a Lu, que é uma atendente virtual, e ela já se preparou para a venda online desde antes de muitas empresas. Ela fez essa mudança, preparou o marketplace dela também para vender muito mais no online do que no físico. E antecipou essa tendência que já era global, mas ela verificou que vinha do Brasil. Então ela antecipou a jogada, como um jogo de xadrez. Jogo de xadrez você tem que pensar no mínimo 4 rodadas antes do que vai acontecer. Então, assim ela fez, ela se antecipou. Isso é planejamento estratégico, é você se antecipar às tendências. Tentar ali se adaptar rapidamente às mudanças também. Você ter um planejamento para se adaptar às mudanças. Tudo isso é estratégia e isso traz resultado para as empresas. Agora tem um exemplo negativo que é muito importante a gente estudar em administração de exemplos negativos, que é o caso da Kodak. Vocês não são da época, mas antigamente, pessoal, você não tinha esses telefones modernos que a gente tirava foto, ficava fazendo filtro, tirava várias fotos até sair uma boa. Você tinha a câmera analógica, você tirava foto e você não poderia ver a foto na hora. Você tinha que mandar revelar essa foto. E aí não tinha filtro, se saísse com careta ia sair mesmo, você pagava para revelar. Então, na década de 70, a Kodak era dona de 80% das câmeras, essas câmeras analógicas. E de 90% dos filmes fotográficos, aquilo que a gente mandava revelar. Então, ela era um monopólio desse mercado. Nessa mesma década, ela inventou que ia falir a própria empresa. A câmera digital. Só que, prevendo que a câmera digital ia prejudicar a venda de filmes, a empresa engavetou a tecnologia. Esse é um dilema muito comum na tecnologia. Tá? Você tem aqui um mercado que você está tendo alta rentabilidade, você tem um grande market share, chamado uma grande fatia, e aí você sabe que a tecnologia ia acabar com esse seu mercado. Talvez
por decisão da Kodak, ela preferiu esperar mais para lançar essa nova tecnologia, essa inovação, enquanto ela continuava tendo grandes lucros. Mas 2 décadas depois, as câmeras digitais apareceram com força e quebraram a Kodak. Se destacou a Canon, entre outras empresas. Então foi um erro de estratégia. Faltou a Kodak de antecipar. Talvez fosse mais negócio ela lançar logo a câmera digital aqui e dominar primeiramente dos consumidores. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós precisamos falar de administração em geral, tá? Que existem 3 níveis organizacionais em qualquer organização, seja uma grande empresa, como uma Apple, seja um mercadinho lá do lado da sua casa. O estratégico, o tático e o operacional. Isso é representado na forma de pirâmide, mas uma boa analogia é uma caravela. Pensem lá no Cristóvão Colombo vindo para a América, né? Preparando para ir para a América. Cristóvão Colombo ele era o comandante das naus, ele estava no estratégico. Ele tinha suboficiais que estavam no tático. Eles tinham os marujos, que estavam no operacional, subordinado aos suboficiais. Perceba uma coisa, que você tinha ali nos povos ibéricos uma grande escola de navegação, tanto em Portugal como em Espanha. Imagina que Cristóvão Colombo tivesse os melhores suboficiais marujos. Então, o pessoal do tático do operacional são os melhores da época. Só que, se ele resolvesse navegar para o sul, ao invés de para o oeste, quantas vezes ele ia chegar na América? Nenhum. Porque ele estava tomando a decisão estratégica errada. Ele não ia conseguir. Não importa se o pessoal daqui fizesse o melhor trabalho possível. Enfrentasse as melhores tormentas, navegasse da forma mais rápida, não importa. Porque se você toma o caminho errado, você joga fora todo o resto das decisões. Se ele toma o caminho certo e talvez um erro de um suboficial, de um marujo, desvia um pouco a rota, você tem como corrigir com a bússola e chegar lá, América. Vai ter um atraso, ou talvez você faça de outra forma, enfim, mas você chega. Agora, se você toma o caminho errado, não adianta o seu esforço para o resto. E não vai dar certo. E você sempre tem que tomar uma decisão. Tem que decidir um caminho. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, você tem que saber para onde você está indo. É com essa analogia que a gente começa a falar de orientações estratégicas. Aqui representando uma bússola, que é aquilo que vai guiar a empresa. Então, a sua missão e sua visão. Olha lá, a missão, pessoal, é a razão de ser da empresa. É a declaração da razão de existência da organização. Geralmente escrita em termos dos clientes genéricos a quem ela serve. Pode ser ampla ou restrita. Olha lá a declaração da missão da Microsoft. Permitir às pessoas e empresas em todo o mundo a concretização do seu potencial. Então, criado para o mundo inteiro, tá? E visa o potencial das pessoas. A visão pode mudar conforme o posicionamento estratégico da empresa. Olha só a Amazon. A missão antiga era ser a maior livraria online do mundo. A missão nova é ser a maior loja online do mundo. Tá? Então, já a visão é a declaração da perspectiva em relação ao direcionamento da organização. Aonde ela quer chegar. Que ela pretende mudar no mundo. Olha só a visão da Microsoft. Ela pretende disponibilizar às pessoas software de excelente qualidade a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer dispositivo. Geralmente é a visão que tem essa característica geográfica. Embora eu dê o exemplo aqui da Amazon, e que estava na missão.
tá? Mas a visão ela é aonde a empresa quer chegar. Enquanto a missão é a razão de ser, a visão é aonde ela quer chegar. E a Microsoft também na missão fala do mundo, mas aqui ela também fala de algo bem genérico aqui, né? Qualquer local, qualquer dispositivo. Ela quer disponibilizar as pessoas. Software de excelente qualidade, tá? Foca aqui na qualidade também. Olha lá do nosso querido Instituto Federal da Bahia. A missão é disseminar a cultura maker por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo a formação do cidadão histórico crítico, socialmente referenciada e induzindo o desenvolvimento sustentável e econômico-social em âmbito local, regional e nacional. Essa aqui é a grande missão, para isso que o Instituto existe. A visão é ser referência com ambiente inclusivo, colaborando de formação e de soluções sustentáveis para ecossistemas de educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em âmbito local, regional e nacional, novamente. A empresa sempre na sua estratégia precisa definir missão e visão, tá? E aí nós entramos no tema mais específico da aula, que é o Balanced Scorecard, bem conhecido como BSC. O que é isso? É uma ferramenta de medição e gestão de desempenho, criada por Clamp e Norton em 1992. Então, aqui o nosso termo-chave é desempenho. E ele reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, medidas financeiras e não financeiras, estado atual e tendências, e ambientes internos e externos. Interno e externo. Então, é assim, baseia-se em indicadores. Indicadores são quantitativos. Então, você tem aqui pares opostos e o Balance Scorecard ele visa sempre equilibrar esses opostos. O que são indicadores? São medições quantitativas de fenômenos sociais ou naturais, embora também existam indicadores qualitativos. Então, isso aqui eu vou colocar para cá, melhor. Assim, indicadores, eles podem ser quali ou quant, mas na gestão se dá muito mais ênfase para o quant, tá? Agora, o quali também é importante em muitas situações, mas a ênfase é o quant. Indicadores não representam a realidade, mas são representações da realidade, perdão, mas não a realidade em si. Isso aqui a gente tem que ter, isso aqui é muito importante para a ciência. A ciência trabalha com muitos dados quantitativos, mas a gente tem que saber que são limitados, porque não representam a realidade. Então, isso não significa que não devem ser utilizados. Você não pode medir, não pode gerenciar. Pelo menos é melhor do que você começar a fazer suas decisões, tomar suas decisões, sem base nos números. Não são os números que vão garantir a melhor decisão, mas os números vão te dar a ciência ao lado, muitas vezes a probabilidade ao lado, para tomar a decisão. Exemplo, jogar na loteria. Se você for ver a estatística da loteria, é mais viável você passar, por exemplo, 30 anos guardando, em vez de jogar toda semana na loteria durante 30 anos, é mais viável você passar 30 anos economizando esse dinheiro e guardando no investimento, e aí as chances de você ficar rico são maiores nessa segunda forma. Então, sempre que eu falo para as minhas turmas, coloquem as estatísticas ao lado de vocês. Mas pode ser que alguém ganhe, como as pessoas ganham, porque a realidade, indicadores não representam a realidade. Mas, como eu falei, as chances são menores. A chance dessa pessoa se viciar, outra coisa também existe. Então, para a gestão, a gente vai olhar sempre os dados. Porque não tem como fazer gestão sem você ter dados. Isso foi um dos grandes nomes da administração, que é o Peter Drucker. No caso das empresas, antigamente havia um foco nos indicadores financeiros clássicos. Os principais problemas são: se baseia no passado da empresa, não considerando o futuro,
Não leve em conta os ativos intangíveis, exemplo, a própria marca da empresa. Então, Coca-Cola, por exemplo. Você tem uma avaliação da marca Coca-Cola, do branding Coca-Cola, como algo mais valioso que o próprio conjunto de ativos físicos da empresa, né? As indústrias. É uma empresa industrial. Mas mesmo assim, a marca que é intangível é visto como um ativo de maior valor contábil, né, quando se calcula isso. Na verdade, assim, a contabilidade é mais rebuscada, porque a contabilidade básica, aquela que vem ali no DRE, nos relatórios contábeis, ela não leva em conta os ativos intangíveis. Esse é um problema. E não considera também questões sociais e ambientais. A gente viu lá que o Instituto da Bahia ele visa o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável sempre vai considerar 3 eixos, no mínimo: ambiental, social e econômico. Então, mas antes o foco era somente os indicadores. A sociedade mudou, as empresas também, para incluir outras coisas. A própria questão de você focar muito no passado era prejudicial para a empresa, porque o futuro estava cada vez mais dinâmico e a chance do passado se repetir em termos financeiros, né, as tendências de crescimento e decrescimento estão cada vez mais difíceis de se concretizar. Embora a maioria dos métodos de você encontrar um valor chamado preço justo, ou valuation de uma empresa, se baseia nos dados do passado, fluxo de caixa projetado, isso só são parâmetros iniciais que depois você vai rebuscar com novas variáveis aí referente ao futuro, sobretudo aquelas relacionadas ao chamado ambiente externo, como a gente viu anteriormente. O BSC visa contrapor essa visão, buscando agregar outros indicadores de outras dimensões, que são agrupados em 4 perspectivas. Então, aqui são as perspectivas do BSC. Financeiro, os processos internos, a inovação e crescimento e os clientes. Vamos começar falando cada uma delas. A perspectiva financeira. Ela analisa o negócio do ponto de vista financeiro, a questão contábil de dinheiro. É voltada para os acionistas, que são os shareholders. Lembra que nós falamos dos stakeholders em geral, né? Dentro dos stakeholders tem os shareholders, que são os acionistas. Os principais indicadores são derivados de relatórios contábeis. E aqui tem o balanço patrimonial, demonstrativo do resultado econômico e o fluxo de caixa, que são os principais relatórios contábeis de uma organização. E relaciona-se mais com a área das finanças, tá dentro de uma estrutura organizacional funcional de uma organização. Então, vamos mostrar esses relatórios. O balanço patrimonial é a descrição sintética da posição financeira da organização. Então, divide a organização em ativo, que são os bens e direitos, de um lado. Do outro lado, o passivo, que são as obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido, que é a obrigação com a própria empresa, diretores, acionistas. A equação máxima aqui do balanço patrimonial é que o total do ativo é igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Agora, o passivo e os ativos eles podem ser circulantes, ou seja, de curto prazo até 1 ano, ou não circulantes, de longo prazo. A demonstração do resultado do exercício, enquanto o balanço patrimonial é uma descrição sintética da posição financeira, a DRE é um relatório de fluxo trimestral, fluxo anual, do que aconteceu naquele trimestre ali com a empresa. E ela tem os itens que são importantes, né? Podem ter mais do que esse, mas aqui no nosso exemplo, são os itens que sempre estão. A receita bruta de vendas, o quanto que a empresa vendeu, nesse caso aqui 500 mil. Depois você tem deduções de venda, ela pode ter aplicado descontos aí na venda de produto. E depois vem receita líquida de vendas, você vai diminuindo, tá? Aqui, então, receita bruta, menos deduções, é a receita líquida de vendas. Depois o custo sobre vendas, que é o custo de produção da empresa. Aí você chega no chamado resultado operacional bruto. E aí você tem que descontar despesas diversas ou outras receitas que são chamados não recorrentes na empresa. Pode ser um ganho de uma ação judicial,
Pode ser aqui algum acidente que tenha ocorrido, tenha causado esses prejuízos, alguma coisa nesse sentido. Dá para incluir também aí vem o resultado operacional líquido. Tem o resultado financeiro também, que é os juros dos empréstimos ou das aplicações da empresa, que poderiam entrar aqui. Aí, por último, vem os impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Você tira aqui do lucro operacional e, por fim, chega ao lucro líquido da empresa. Percebam que esse valor de receita vai diminuindo porque vem uma série de custos até chegar ao lucro líquido. E daqui vão derivar vários indicadores. Demonstrações do fluxo de caixa. É interessante que em finanças nós temos dois grandes regimes, o regime de caixa e o regime de competência. Os dois relatórios que eu falei anteriormente seguem o regime de competência, enquanto que o fluxo de caixa segue um regime de caixa. Vamos entender isso com um exemplo. Um produto foi produzido ao custo de R$500 e vendido por 900 em 3 vezes. Vamos considerar que isso aqui vamos considerar somente o lucro bruto, né? Sem a questão dessas deduções. Então, no primeiro caso, se a gente considerar o regime de caixa, o que é que vai acontecer? Vai considerar o que entra de dinheiro de fato na empresa. Então, como foi vendido de 3 vezes 900, digamos que essa venda tenha sido em janeiro e o custo também tinha sido em janeiro, entrou 300 em janeiro, 300 em fevereiro e 300 em março. No caso que o cliente até deu uma entrada no primeiro mês. É menos comum. Então, o resultado de fluxo de caixa foi menos 200 em janeiro, 300 em fevereiro, positivo, e 300 em março, porque não teve mais custos, considerando somente essa operação da empresa, tá? Só teve a entrada de dinheiro, que são as parcelas do cliente. Isso é o regime de caixa. O regime de competência, ele não vai considerar o recebimento ao longo do prazo, sim vai considerar a venda. A venda foi R$900 e foi no mês de janeiro, então vai entrar R$900 no mês de janeiro. E daria o lucro de R$400 em janeiro e depois, como não estamos considerando outras operações, foi tudo zero, tanto em receita como despesa, como em lucro também. Perceba uma coisa, que do ponto de vista da competência, a empresa teve um lucro de 400 aqui em janeiro. Mas do ponto de vista do caixa, a empresa teve um prejuízo de 200. Isso aqui é muito comum nas empresas. As empresas, às vezes, têm as contas a receber de longo prazo e na DRE está bonitinho lá o lucro. Mas no fluxo de caixa ela está com problemas operacionais aqui de honrar seus compromissos, porque não está com o dinheiro em caixa, está com dinheiro para receber no futuro, muitas vezes até distante. Então, é por isso que você tem que olhar tanto a caixa como a competência para uma análise mais consistente aí das suas finanças. E os indicadores, aí desses relatórios, uma série de indicadores vão ser importantes. O lucro líquido, que é a última linha da RE, o patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, o resultado operacional, que é o lucro antes dos impostos, tudo isso estava lá na DRE também, o resultado operacional. O ROI, aí vem o lucro líquido, o patrimônio líquido, margens, existem várias, mas uma das mais importantes é lucro líquido sobre a receita líquida de vendas. Grau de endividamento, dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Grau de liquidez, passivos circulantes sobre passivos não circulantes. E o valuation, que é o preço justo de uma ação, que é baseada no fluxo, na projeção do fluxo de caixa futuro. Tem outras formas de valuation, mas essa aqui é a mais conhecida. Então, aqui são alguns, tem vários indicadores contábeis aí na literatura. Para mostrar para vocês de onde vêm esses indicadores. Agora nós vamos falar da perspectiva dos clientes, que analisa a organização a partir da visão dos clientes. Relaciona-se muito mais ao marketing. O marketing é uma área da administração que é totalmente voltada para os clientes, assim como a qualidade também, tá? Mas essa perspectiva do BSC, ela está muito voltada para o marketing. Então, a gente tem que entender primeiro o que é cliente. Cliente é um termo genérico, utilizado para todos aqueles que possuem relação com os produtos e serviços oferecidos pela empresa, no sentido ajusante da cadeia produtiva. Então, isso aqui é a cadeia de suprimentos.
uma representação dessa cadeia, a gente percebe que geralmente a gente considera como cliente o consumidor final. E tudo bem se você for a loja que vende diretamente para o consumidor final, que é o lojista, que é o atacadista, enfim. Mas, se você, por exemplo, for esse fornecedor, todos esses aqui são seus clientes, inclusive o consumidor final, mas você lida diretamente com o fabricante, depois ele com o distribuidor, porque você tem que atender os requisitos dele, porque ele depois vai repassar esse seu produto ou insumo para outros elos da cadeia produtiva. Então, você tem que ter essa noção da cadeia produtiva, tudo que tiver jusante aqui, né, nesse sentido, tá? Do produto inicial para o consumidor, esse é o sentido de jusante, você tem que pegar, compreender como cliente. Por exemplo, a gente que é esse fabricante aqui, ele só aceita o produto que seja produzido de forma sustentável, então você tem que atender o desejo dele, provavelmente porque ele vai repassar esse produto com clientes que também está com essa exigência. Então, quando a gente fala em cliente, existem no mínimo 3 categorias de clientes finais. A gente está olhando agora para o cliente final. Aqui está consumidor, mas não existe só essa categoria. Então, você tem o usuário, o comprador e o consumidor. A gente tem que entender a diferença deles. Tá? O usuário, pessoal, é aquele que faz o uso do produto. Exemplo. Se comprarmos um brinquedo para um bebê de 6 anos, o bebê é usuário. Nesse exemplo aqui, imagina que sua mãe, seu pai lhe deu dinheiro ali para você comprar um brinquedo para o seu irmãozinho de 6 meses. Então, o bebê que vai usufruir daquele produto. Então, ele é o usuário. Outra categoria é o comprador, que é aquele que efetua a transação de forma monetizada. Exemplo, o dinheiro usado da compra do brinquedo veio dos pais. Seus pais lhe deram dinheiro. Então, eles são os compradores. Terceiro é o consumidor, é aquele que escolhe o produto. Você foi na loja, você escolheu o produto, então o brinquedo foi escolhido por você. No caso, nesse exemplo aqui, a irmã mais velha do bebê. Percebam a diferença e as empresas precisam ter isso em mente. Porque para que o marketing tem que ser voltado? Quem é mais importante aqui? É aquele que escolhe. Vou dar um exemplo de um curso online de dieta. Foi lançado o curso online de dieta e ele não estava vendendo. Não estava vendendo como se esperava. E aí, eles foram ver as poucas vendas que tiveram, qual era o perfil dos clientes. Eles esperavam que os clientes fossem pessoas acima do peso, como o Homer Simpson. Só que quem estavam comprando eram pessoas saudáveis, que já eram saudáveis. Compravam o curso justamente para amigos e parentes que não eram saudáveis. Você comprava para outras pessoas queridas que não eram saudáveis. Como aqui no nosso exemplo é como se a Lisa Simpson comprasse o curso para o Homer Simpson. E aí eles tiveram que modificar o marketing, porque toda forma de você falar, você se interagir com o cliente muda. Esse público reage melhor a uma estratégia, esse público reage melhor a outra. Então eles tiveram que direcionar mais para esse público, que seria o público-alvo deles, e assim conseguiram aumentar as vendas. Outra noção importante quando a gente fala de marketing, de clientes, é a questão da diferença entre valor e preço. No dia a dia, no nosso cotidiano, as pessoas, em geral, usam como sinônimos. Quanto vale esse produto? Quanto ao custo dele? Não tem diferença. Mas na ciência administrativa, a gente precisa diferenciar isso. Então, o preço é o quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço. Ele é objetivo. E o valor é quanto realmente ele vale para o cliente. Ele é subjetivo. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem a dupla Sandy Júnior? Faz um tempinho eles voltaram. Eles tinham separado durante anos e depois fizeram uma turnê do reencontro deles. E os ingressos, pessoal, estavam nessa faixa aqui, R$ 1.500. Valor. Sempre eu pergunto nas turmas, quando dou esse exemplo. Vocês dariam 2.500 para assistir o show dessa dupla? Muitos alunos respondem que não. Eu não tenho condições financeiras. Mas se você tivesse? Aí muitos alunos respondem nem mesmo assim, porque eu não gosto deles. Não é que eu não gosto, nunca ouvi falar, enfim.
não acho que vale tudo isso. Mas os shows estavam lotados. Quer dizer, existem muitas pessoas que deram isso aqui. Esse era o preço. Para todo mundo era o mesmo, era o objetivo. Tem diferença. Mas o valor é subjetivo. Enquanto vocês aqui na turma podem não querer dar, não achar que vale, outras pessoas acham que vale. E deram, porque tinham condições, enfim. Aí você pode até questionar, professor, mas esse pessoal é idiota, porque nem é tão bom, coisa. Mas você vê que é uma dupla que fez muito sucesso na década de 90, marcou a infância de muitas pessoas. E agora pense na sua banda favorita. Seja, por exemplo, uma banda estrangeira que venha uma única vez para o Brasil. Será que não vale a pena você dar os R$ 2.500? Por isso que o valor, pessoal, a gente não questiona, é questão de gosto. Em termos de marketing, não adianta questionar valor. A gente tem que entender quais são os valores do cliente e não colocar os nossos valores à frente dos valores do cliente. Isso aqui vai ter uma relação também com o valor do ponto de vista antropológico ali, do que é o sistema de valores, enfim. Mas é interessante a gente entender que valor é diferente de preço. E aí, quais são os indicadores que nós usamos nessa perspectiva dos clientes? O indicador mais importante aqui é a satisfação dos clientes. Mensura a proposta de valor a partir de pesquisa de mercado, seja na internet ou seja presencial. Vocês provavelmente já participaram de uma pesquisa, você avalia. Até quando a gente faz uma compra no iFood, por exemplo, nós avaliamos o número de estrelas que damos para o restaurante, andando de Uber também, do serviço prestado. Né? E aqui, outro indicador importante é o market share, que é o percentual de clientes da empresa em relação ao total de clientes do mercado. Por exemplo, quando a gente pega o market share aqui das cervejarias no Brasil, a Ambev tem 67%. E vem o Grupo Petrópolis, da cerveja Itaipava, o Brasil Quirim, da Cariol e a Heineken, crescendo muito nos últimos anos. Esse aqui está o número de clientes, mas também pode ser mensurada pelo faturamento, que é a receita. E é importante, pessoal, também aqui no market share a gente ver como é o histórico. Eu falei que a Heineken está com 8,4%, mas ela está com uma tendência de crescimento da participação do mercado. Não pode ser, por exemplo, que aqui é o número de clientes, mas as cervejas da Ambev são mais baratas. Pode ser que a Heineken, por ser mais cara, ela tenha, provavelmente ela vai ter um market share maior se nós mensurarmos o faturamento. Afinal, cada cerveja dela vendida é mais cara do que a cerveja da Ambev, então isso cresceria. Outro indicador importante é o churn rate, que é a divisão entre os clientes que interrompem o serviço no fim do período pré-determinado pelo número de clientes no início desse mesmo período. Exemplo, dar um exemplo aqui, né? Uma faculdade. Isso é muito comum. Início do ano, todo mundo está empolgado e diz que esse ano vai estudar. Virada de ano. E aí se matricula numa faculdade privada, por exemplo. Chega no meio do semestre, a pessoa já desiste. Ou academia também. Então, o número de alunos matriculados no início do ano vai ser bem diferente do número de alunos que estão no semestre. Muita gente fica pela metade. E aí você pega essa diferença, essa razão, na verdade, entre o número que tem no final e o número que tem no início e vê qual é o churn rate. Fidelidade é outra questão importante, mensurada pela recorrência de vendas de determinado cliente num período. Então, muitas vezes você pode ter um market share pequeno, torcidas do Flamengo e do Corinthians, por exemplo. Tem uma diferença. A torcida do Flamengo, ela predomina na região nordeste e norte do país, em que as pessoas são mais pobres e elas têm menos condições de comprar com recorrência os produtos oficiais do clube. Apesar dela ser uma torcida maior, quando a gente compara com a torcida do Corinthians, que também é uma torcida grande, mas a torcida do Corinthians ela predomina lá na região sudeste e sul do país, onde as pessoas têm mais rendas, e o corintiano, ele, em geral, ele compra com mais recorrência o produto do time. É porque São Paulo é a região mais rica do país. E aí,
É claro que isso varia conforme a fase do time, mas no geral, tá, tirando esses fatores, as pesquisas mostram que, e faz sentido, a torcida do Corinthians ela vai conseguir comprar com mais recorrência ali os produtos do time. Não quer dizer que a torcida seja mais fanática, porque tem aquela questão, é fiel, não sei o que é mais fanático. Não, é que ela realmente tem mais condições de comprar. Tá? Se a gente pegar a torcida colocar aqui do São Paulo, é uma torcida ainda que é mais elitizada no país. Tendências. Estimativa do crescimento da base de clientes a partir da base de demográficas e socioculturais. Aquilo que eu falei, né? Você pode ter ali um market share de 8%, mas está com uma tendência de crescimento. Exemplo, crescimento da população vegana. Então, você tem a base de clientes aí que pensam na questão ambiental crescendo no mundo e no Brasil. É uma tendência. É importante as empresas buscarem as tendências, porque ela pode estar no mercado que esteja com uma tendência de queda. Exemplo da própria Kodak, como eu falei lá no início. Teve a tendência negativa lá da câmera analógica, mas ela não se adaptou. Vamos para a terceira perspectiva, que é dos processos internos. Então, ela analisa o negócio do ponto de vista interno da organização. Então, vai se relacionar mais com as funções administrativas organizacionais da produção e da gestão da qualidade. Tá? Mas não pode, da produção, gestão de qualidade, eu acho que está mais para a perspectiva do cliente mesmo. Mas não pode deixar de dialogar com o ambiente externo, pois a demanda dos clientes pode suscitar melhoria ou novos processos. Aqui que eu vou chamar de gestão de qualidade, esse diálogo. A gente falou muito de valor, qualidade é muito associada com valor, embora tenha uma diferença, porque o valor ele é mais subjetivo e a qualidade ele é mais objetiva. A qualidade é mais mensurada através de técnicas. Por exemplo, eu vou produzir ali, eu quero que em 100 mil produtos só tenha um erro. Aí você vai tentar melhorar a qualidade dos processos produtivos para alcançar essa métrica. Quais são os indicadores? Taxa de defeitos, como eu falei, percentual de defeito pelo número de peças produzidas, taxa de acertos, ela complementa a taxa de defeitos, tá? Isso aqui é uma inverso da outra. E o retrabalho, a quantidade de repetições desnecessárias de uma tarefa, mensurado pela divisão total de serviços repetitivos pelo total de serviços realizados. Perspectiva do aprendizado e crescimento, então também denominada de perspectiva da inovação e crescimento, tá? Muitas vezes tem esse nome. Analisa a capacidade da organização a aprender, seja com erro próprio, seja com erro de terceiros. Ele vai estar relacionado com a gestão de pessoas, porque cada uma das perspectivas tem uma relação estrita, não quer dizer que somente isso, com uma das áreas da administração, uma das funções. Os indicadores têm uma rotatividade de colaboradores, é um indicador que a gente chama de turnover, mensurado pelo número de desligamentos dividido pela soma de funcionários ativos. Então, é a mesma história lá dos clientes, que a gente tem os clientes que desistem. Numa empresa também, ao longo do ano, você tem o número de... Na verdade, aqui, os dois indicadores são do final do ano. Você vai ter o número de funcionários que tem a empresa e o número de funcionários que saíram. Tem muita gente saindo da empresa, ou seja, um turnover alto, é porque tem algum problema. Você tem que comparar, na verdade, com a realidade do mercado. Vai ter setores que vão ter uma rotatividade alta. No serviço público, por exemplo, geralmente os cargos de salário menores eles têm uma rotatividade alta, porque os concurseiros eles não param por ali, né? Eles querem sempre um salário maior. Então, quando eles começam ali no salário menor, depois vão fazer do concurso público e vão saindo. Então, a rotatividade ela é alta, porque o salário é menor. Isso também é comum em empresas com baixo salário. E aí você tem que ver. Também você pode ver se essa rotatividade é a política da empresa, de demissão ou algo do tipo, ou se está acontecendo por algum outro motivo. Se o turnover tiver acima do mercado, muito acima, é porque tem algum problema. Alguma coisa lá no ambiente dessa empresa está fazendo com que as pessoas saiam. Pode ser até que nem seja o salário. Pode ser que o salário de fato seja abaixo do mercado, mas pode ser que seja o próprio ambiente, o clima organizacional. A produtividade dos colaboradores você tem que mensurar a partir de aspectos como entrega no prazo, tempo ocioso, tempo passado em capacitações e assim, entre outros, tá? Tem outros.
Relacionando cada um desses aspectos, é possível calcular um score de produtividade dos colaboradores. Então, você tem métodos mais sofisticados para você fazer isso, mas é importante entender por onde vai. O BSC possui também princípios. Então, o princípio são, ao todo, 5 princípios. Você tem aqui, primeiro princípio, traduzir estratégias em termos operacionais, desdobramento para os níveis táticos e operacional. Alinhar a organização à estratégia, então todas as partes da empresa, né, todos os níveis organizacionais, devem estar alinhados aos propósitos estratégicos. Transformar a estratégia em uma atividade cotidiana. As pessoas devem ser comunicadas da estratégia e entender que contribuem para a sua realização. Estratégia como um processo contínuo. As estratégias são definidas, implementadas, monitoradas, corrigidas, melhoradas e acompanhadas sempre de forma contínua. Exemplo, reunião de monitoramento, acompanhar a ligação entre as estratégias e o dia a dia da empresa. Quinto, mobilizar mudanças através da liderança. Os líderes devem equilibrar a tensão entre mudanças necessárias para o cumprimento da estratégia e a estabilidade requerida para o funcionamento diário. Então, o que a gente chama de dilema da inovação, aquilo que a Kodak enfrentou. Hoje é muito fácil você olhar para trás e dizer, a Kodak errou. Mas na época, e isso é muito comum nas empresas, era uma decisão difícil. Porque também os processos produtivos, as pessoas da empresa estavam habituadas com aquilo que era feito anteriormente. E você tem um custo muito grande ali de modificar os processos produtivos da empresa. Então pode ser que em outras situações não seja viável lançar logo a inovação no mercado, até porque as pessoas podem não se adequar àquela inovação. Muitas inovações elas não funcionam não porque elas não são boas, mas porque elas não pegam do ponto de vista cultural. Papéis do BSC. O BSC tem papel de arquiteto. Então, o alto executivo designado para construir o BSC incorporar ao sistema da organização é o arquiteto. Tá? Deve ter capacidade de educar a equipe e orientar o processo de tradução da estratégia em indicadores. O agente de mudança, que é o representante do alto executivo principal, com a atribuição de moldar as ações rotineiras decorrentes do novo sistema gerencial. E o comunicador, que é responsável por conquistar apoio e adesão de todos os membros da organização para a implementação do BSC. Quais são os elementos, então, do BSC? Você tem mapas estratégicos que sintetiza a estratégia através de objetivos relacionados entre si e distribuídos entre as 4 perspectivas. Estabelece as relações de causa e efeito entre fatores identificados. Objetivos estratégicos, que define o que a organização quer alcançar, resultados qualitativos esperados, tá? Não só quanti, mas também quali. Metas, passos para o alcance dos objetivos. Então tem essa diferença de meta e objetivo. A meta são resultados quantitativos também. Então, exemplo, objetivo ganhar um jogo, meta fazer gol. Você pode ganhar um jogo sem fazer gol? Não. Mas se você fizer gol, significa que você vai ganhar um jogo? Não. Ele é um passe. Você pode perder por 2-1. Indicadores. Buscam medir e acompanhar o sucesso no alcance dos objetivos. Então, você vai mensurar aqui o quão perto você está das metas, principalmente das metas, né, que são quantitativas. E os mapas estratégicos, ele sintetiza a estratégia através de objetivos, como já falei anteriormente. Aqui é o exemplo do mapa estratégico. Você começa com a perspectiva, são consideradas para gerar objetivos estratégicos que são decompostos em metas. Isso aqui vai fazer o nosso mapa estratégico. Mas aí você vem aqui ainda, você pode aí detalhar o seu mapa estratégico, você vai detalhar no seu planejamento. As metas são mensuradas por indicadores que são alcançados por planos de ação. São executados. Essa aqui é o roteiro para você implementar ali o BSC. Olha só o exemplo de um mapa estratégico. Vou pegar o mapa estratégico do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube.
E aí eu vou pensar nele como um business, um negócio, e montei o mapa estratégico. Então, missão do canal Prof. Alex Nina: aumentar a performance de acadêmicos que querem ser ajudados. Então, o canal ele é voltado muito mais para aulas de administração e para a parte de TCC, tá? De elaboração de TCC. E aí a gente quer aumentar a performance, a gente ajuda esses acadêmicos, mas eles precisam ser ajudados. Tá? Para transformar num business o canal, teria que ter um negócio rentável. Então, poderia colocar os cursos online de como você fazer um TCC, por exemplo. Mas, para esse curso ter sucesso, as pessoas que estão neles também precisam de dedicação. Porque não adiantaria a pessoa, por exemplo, entrar para querer que eu fizesse TCC, como já vieram várias vezes comigo. Não. Não seria a missão do canal. Isso não estaria alinhado com os valores que eu tenho. Tá? Porque isso, inclusive, é um crime, né? Você fazer um TCC para outra pessoa. Visão: ser referência em produtividade científica no Brasil. É interessante a visão com essa conotação aqui de região, né? De geográfico. Aí você coloca as perspectivas do BSC: financeira, aumento de receita e administração de custos. Um canal ele tem seus custos ali para produção de vídeo, né? E aí você relaciona cliente. Você só vai conseguir aumentar a receita se você tiver a proposta de valor. Valor, o que é valor para os clientes? Você tem que entregar valor. Só que tem um funil de marketing na questão do marketing ambiental. Você tem que atrair clientes, gerar um relacionamento e proporcionar valor. Então, essas aqui são as estratégias que a gente tem na perspectiva do cliente. Processos internos: melhorar as capas dos vídeos, que são chamadas thumbnails. As capas são importantes para você ser chamativo. Melhorar as técnicas de SEO. Esse SEO aqui são as técnicas para você ranquear melhor seus vídeos na internet, seu conteúdo em geral na internet, usando hashtags, palavras-chave, entre outras coisas, inclusive as próprias capas. Essas duas visam atrair clientes e as técnicas de SEO também gerar um relacionamento. Melhorar o conteúdo: não adianta nada isso aqui ser bom se o conteúdo for ruim. Se você tem bom conteúdo, você começa a ter mais relacionamento. Você também pode melhorar a parte técnica de áudio e imagem dos vídeos. E você melhora aqui a proposta de valor para o cliente. Na perspectiva de aprendizado e crescimento, você vai acompanhar o mercado digital, tá? Já que está atuando nisso. Como é que você pode melhorar capas, a própria redação ali da descrição dos vídeos. Aprender ensinando, é um canal de professor. O professor é uma profissão muito interessante porque é uma das profissões que mais aprende, porque a gente aprende muito ensinando. Então, isso é um valor bem interessante para a questão do aprendizado e crescimento. Lidar com lovers e haters. Nesse mundo digital, você tem que ter muito a questão emocional para lidar principalmente quando você receber críticas, e inclusive saber usar os haters a seu favor. Porque os haters, as pessoas que vão falar mal de você na internet, elas podem ajudar a engajar os seus lovers e aumentar a chamada fidelidade do cliente, que nós falamos anteriormente. Então, quais são as vantagens e desvantagens do BSC? O BSC tem uma visão, a vantagem, tá? Primeiro, aqui desse lado, mais ampla e sistêmica sobre a empresa, uma melhor alocação de recursos, melhor definição dos objetivos e estratégias, tomada de decisões mais assertivas e maior engajamento das equipes. Já as desvantagens incluem a complexidade considerável, barreiras impostas pela cultura organizacional, menor foco em fatores externos como concorrência, ameaças e necessidade de complementação, porque quando a gente fala de estratégia, existem outras técnicas que também são importantes, como a chamada matriz SWOT, que vai analisar ali os fatores do ambiente externo e externo, positivos e negativos de uma empresa. Mas isso nós vamos ver em outra aula. Nessa aula nós teremos uma atividade produto, uma atividade avaliativa, que é o trabalho em grupo, confeccionado pelo Word com o Play de OneDrive. Então vocês vão pensar no negócio, estabelecer a missão e visão,
Estabelecer objetivos para cada perspectiva do BSC e confeccionar um mapa estratégico. Estabelecer metas e indicadores para cada objetivo. Estabelecer um plano de ação para cada meta. São as etapas do nosso trabalho, vocês vão ter um prazo para realizar cada etapa desses, os prazos estão aqui, e são 4 etapas, cada uma valendo 25% da nota. Pessoal, essas foram as referências dessa aula, espero que tenham gostado. Esta aula e todas as demais da disciplina estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. O aluno que faltou pode assistir, quem assistiu pode rever a aula. Agradeço muito a presença de todos, obrigado pela atenção.